Boa tarde, meus amigos e companheiros, companheiras que participam conosco da Fênix, certo? E eu prometi para vocês, desde a semana retrasada, que eu ia falar de novo da síndrome de abstinência demorada. Para explicar melhor a síndrome de abstinência demorada, vejam bem, há vários tipos de doenças, né? Como na área da dependência química, existem aquelas pessoas que têm problemas com diabetes. Diabetes também é um problema gravíssimo, né? Que ela pode se tornar grave, como não pode se tornar grave. Por isso que é progressiva também, incurável e fatal. Que a pessoa pegou, certo? Essa doença de alguma maneira apareceu no corpo dele e ele precisa de tomar insulina, medicamentos adequados para salvá-lo, né? Assim como a nutricionista que pode também dar uma alimentação adequada, que ele não pode comer qualquer coisa. Por que estou falando da diabetes? A diabetes não tem diferença nenhuma da dependência química. O porquê? A dependência química, a única diferença que tem são comportamentos. E quando a pessoa passa por 6 meses numa clínica de recuperação, como ele tem que trabalhar com os seus comportamentos, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, certo? O que pelos profissionais da área, o que acontece? Ele sai da clínica, ele tem que continuar o tratamento. Porque se ele parar o tratamento, a doença evolui novamente. Por que eu estou falando isso? A síndrome de abstinência demorada, ela varia muito por causa da química que existe no cérebro, né? É a mesma coisa do que a diabetes. A pessoa tem a né, que ela pode aumentar, a hipoglicemia, que ela pode aumentar, como ela pode abaixar. O dependente químico é a mesma coisa. No sistema nervoso central dele, as emoções, os sentimentos, certo? Os comportamentos, eles podem aumentar, como podem diminuir. E a síndrome de abstinência demorada, né, que são fatores já existidos, né, que na área da medicina já descoberto por médicos e por especialistas da toxicomania, né, já comprovaram essa situação, que o dependente químico é uma pessoa que tem uma doença que é estabilizada dentro dele, certo? E que ele vai morrer com ela. Mas tem recursos egóicos que podem beneficiá-lo. Quais são esses recursos? São médicos, né? São psiquiatras que podem dar um medicamento, né, adequado para ele, por causa da euforia, por causa da dor, né, de ficar sem o prazer que ele tem da droga e do álcool, né, que leva ele a ser uma pessoa crônica, uma pessoa compulsiva, uma pessoa obsessiva, certo? Então ele tem todos esses recursos. O que está acontecendo no dia de hoje é que esses recursos, pela maioria dos dependentes químicos, eles não vão buscar. Eles pensam que saiu da comunidade, está pronto, está limpo, está resolvido o problema da doença dele. Não é nada disso, meu. Não é nada disso. Minha família, veja bem uma coisa. Quem tem um filho dependente químico em casa ou é um dependente químico, ele tem que ver que essa doença é uma doença que mata. Ela é progressiva. Ela vai progredindo aos poucos e às vezes sem ele beber ou usar drogas. Por quê? Por causa dos comportamentos. Ele começa a adquirir outros tipos de comportamentos, ele começa a modificar suas euforias, então ele não sabe lidar com os fatores externos. Eu conheço muitas pessoas que recaíram nesses vários anos que não soube lidar com as euforias e nem com as dores
da vida, porque a vida também é dor, né? É um ente querido que morre, é uma pessoa que sofre um acidente. Então tem pessoas que não sabem assimilar esses sentimentos e essas emoções e caem na droga e no álcool novamente. A maioria das pessoas que recaem, a grande porcentagem de pessoas que recaem, às vezes recai por coisas insignificantes, pois eles não pedem ajuda, eles não vão buscar ajuda. E a família precisa estar preparada para isso, para ver o que o filho ou filha, ou a mulher ou o marido, certo? No que ele está precisando de ajuda. E essa ajuda será beneficiada com esses recursos egóicos que eu passo sempre em todas as clínicas em que eu trabalho, certo? Mais beneficentes, que é um grupo de Naranão, NA, Amor Exigente, AA, certo? E que é uma grande maioria de pessoas que usam drogas, que agora são drogas que são venenos na realidade, que estão acumulando certos surtos psicóticos nos cérebros dos filhos ou das meninas ou dos meninos, e que estão fazendo o quê? Eles não pensam antes de usar, eles já usam. Por quê? Porque eles não vão buscar recursos egóicos mais sofisticados. Eles buscam recursos de baixo padrão. Qual o recurso que seria de baixo padrão? Vejam bem, se a pessoa lhe oferece alguma droga, ele não sabe falar não, porque ele usa a negação. Quando ele está muito eufórico, em alguma festa, ele entra num restaurante, ou ele entra numa festa, ele não sabe dizer não para as coisas que podem ser negativas para ele, que podem trazer transtornos, certo? Que ele não vai aguentar. E ele poderá ser até um mendigo de rua. Entendeu? O que nós estamos agora no nosso trabalho, né, que eu faço mais um trabalho da Daytop, em cima de um programa de 12 passos, tenho vários companheiros que assimilam esse processo, seguem esse processo, é para beneficiar o dependente químico e as suas famílias para buscarem recursos mais sofisticados. Hoje nós temos recursos para tudo. Eu sei, eu não posso dizer pela minha ética como está o nosso Brasil, mas que existem recursos beneficiados que a gente pode buscar, existe, né? E o que acontece no dependente químico? Ele não assimila, né, principalmente aqueles que recaem, eles não assimilam o que os profissionais da área falam, eles não assimilam, certo, o que os coordenadores falam. Por exemplo, vou dar uma noção. Filho, cuidado que você está muito eufórico. Cuidado que as suas brincadeiras estão te levando a ter comportamentos estranhos. Aí o que acontece? Ele continua com aqueles comportamentos e sai da área da recuperação. Ele sai da área da sobriedade. E o que acontece? Quando vem um mundo social, que é outro mundo paralelo a este, o que acontece? Ele se esborracha novamente na droga e no álcool. Por quê? Porque ele não teve a iniciativa de buscar recursos egóicos beneficentes. Por isso que existe a síndrome de abstinência demorada. Porque a síndrome de abstinência demorada, ela pode vir com 7 a 20 anos. Eu conheci donos de clínicas que 20 anos recuperados recaíram novamente com bolo de champanhe. Só que eu tenho que ser ético, não posso falar os nomes. Mas existe isso na doença do dependente químico. Por isso
que em todos os livros que vocês lerem aí fora, ou que vocês tiverem em comunicação do amor exigente, do Naranão, Malanão, e várias reuniões de neuróticos anônimos, sempre vai diversificar uma coisa, certo? São doentes e precisam de um tratamento, que aquele tratamento é assimilado de uma recuperação que é só por hoje. Não é uma recuperação que por hoje ela para, ela continua até a morte. É que nem o diabético. O diabético sabe que vai morrer por diabetes, ou sabe que ele, se conscientizando e buscando recursos diferentes da doença dele, uma nutricionista, um novo modo de viver, exercícios, certo? Acumular teorias, certo? Para dentro de si mesmo, ele vai notar que ele também vai para cura, mas não para total libertação. Né? Ele vai viver mais, fazendo mais exercícios, e ele vai morrer com a doença da diabetes, mas não pela diabetes. Isso todos os médicos sabem, e a gente lê também muito sobre isso, porque nós temos muitos diabéticos em clínicas, né? Por causa do álcool, por causa da genética ou hereditariedade. O dependente químico é a mesma coisa. Se ele pegou pela genética ou hereditariedade, ele é doente para o resto da vida. Se ele pegou a pouco, a curto ou a longo prazo, ele se torna também um dependente químico, compulsivo e obsessivo. Para parar com toda essa situação, ele tem que entender que é uma pessoa doente e precisa de tratamento para o resto da vida. Mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo passando por várias comunidades, mesmo por se interiorizando, certo, pela área médica, em diversos graus, né? Ele tem que entender que é uma pessoa que tem uma doença que ela vai matá-lo um dia se ele continuar bebendo, se drogando. E nós precisamos ajudá-los. De que forma, família, vocês podem ajudar? Vocês têm que internar os seus queridos. Porque se vocês não internarem os seus queridos, vocês vão ver a morte de perto. Me perdoa eu falar isso, mas nesses tantos anos de trabalho, eu estou percebendo isso. É lógico que eu não posso falar o que acontece nas clínicas, mas eu tenho vários exemplos que estão acontecendo. A pessoa passa 6 meses, certo, em outras clínicas. Não posso também desacreditar das outras clínicas e nem falar mal, mas não tem e não dão aqueles recursos que são necessitados, são necessários. Uma boa alimentação, certo? Que nem a Fênix manda as pessoas em clínicas que dão uma boa alimentação. Tem lugar que tem um profissional trainer que dá um exercício na piscina, no campo de futebol. Tem psicoterapeutas que dão reuniões benéficas. Como lidar com essa situação? Porque são pessoas que também passaram por esse dilema e estudaram este dilema. Então vocês têm que entender e têm que acreditar no nosso trabalho. Quanto mais vocês acreditarem no nosso trabalho, nós mostraremos para vocês que tendo iniciativa do dependente químico, ele vai ficar limpo para o resto da vida. Basta ele querer. Porque o dependente químico também precisa ajudar os profissionais. De que maneira? Mudando seus comportamentos, mudando seus modos de pensar, mudando seus modos de agir, mudando as suas manias. E é isso
que os coordenadores, os monitores, os psicoterapeutas, os médicos adquirem essa benevolência para trabalhar com os seus entes queridos, os seus queridos, né? Então, são essas situações que, quando entra a síndrome de abstinência demorada, ela vai por anos e anos a fim, certo? Até ela ser totalmente contornada, porque a química vai modificar do cérebro e ele vai saber como trabalhar com a doença dele. Meus amigos, eu agradeço a todos vocês, né? Espero que vocês me ouvem com atenção, né? Que eu falo isso daqui com amor, tá entendendo? Que o meu feitio aqui é ajudar, certo? Então, se precisarem, vocês têm o meu site, vocês têm os meus telefones. Se precisarem de alguma coisa, eu tenho amigos que trabalham comigo. Também tem várias maneiras de ajudar um dependente químico, se ele quiser. E também aqueles crônicos que já ultrapassaram as barreiras das suas fendas sinápticas. Tem como ajudá-los com bons medicamentos que os doutores dão para eles, certo? Com umas boas palestras e com um bom entendimento que, se a pessoa aproveitar, eu tenho certeza absoluta que ele vai dar valor na vida dele, porque o dependente químico precisa ter amor próprio, ele precisa ter uma estabilidade emocional, certo? Se ele não gostar dele, ninguém jamais irá gostá-lo. Meu muito obrigado, boa tarde para vocês todos, um feliz ano novo. Vamos começar esse ano novo com o pé firme e a Fênix está a qualquer momento, 24 por 48 horas, com vários amigos que trabalham comigo e nós estamos prontos para ajudá-los. Meu muito obrigado e que vocês tenham um feliz ano novo para todos. Obrigado.